Meus amados e meus irmãos, nós estamos de volta para trazer mais uma videoaula aqui no nosso canal. Nós queremos trazer dessa vez a lição de número 6, com o tema A Conquista de Jericó. Lembrando que nós ainda estamos estudando a revista da PEC e o livro é o livro de Josué. Capítulo 6 do livro de Josué será aí o capítulo base para nossa meditação neste dia de hoje. Mas antes de passarmos aqui ao nosso texto áudio, eu preciso trazer algumas informações com base no texto do capítulo 6 do livro de Josué. Então, o livro de Josué, capítulo 6, ele relata para nós acerca da conquista de Jericó. E os fatores mais importantes que nós queremos destacar nessa conquista, a conquista da cidade de Jericó, é a fé e a obediência, que estavam andando de mãos dadas nesse caso. Então, quando nós entendemos que essa conquista foi pela fé, nós compreendemos que o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 30 e 31, confirmando essa verdade, de que a conquista de Jericó foi um ato de fé da parte dos hebreus, da parte do povo que era e que estava sendo liderado ali por Josué. Então, a cidade de Jericó é a cidade mais antiga de toda a história da humanidade. Conforme alguns estudiosos, eles concluem que a cidade chega a ter mais de 11 mil anos, isso com base nos estudos e escavações que fizeram recentemente ali em Jericó. Então, a palavra Jericó, ela aparece 70 vezes na Bíblia hebraica e a cidade de Jericó, ela é conhecida como a cidade que tem muitas palmeiras, Ela aparece no Novo Testamento em pelo menos 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e o livro de Hebreus. E o nome Jericó é um nome cananeu, que tem a ideia de perfumado, da ideia de perfumado. E a cidade de Jericó, ela tem muitas plantações de tâmaras, que é aquelas palmeiras, e é uma cidade de fontes, de águas cristalinas e nascentes ali de águas, aonde alguns historiadores vai dizer que os governadores da época de Jesus, eles iam passar o inverno ali na cidade de Jericó. Jericó era como se fosse uma cidade turística, E nós não queremos nos prender muito na Jericó dos tempos de Jesus, mas queremos falar sobre a Jericó do tempo de Josué. Então, essa Jericó do tempo de Josué, ela era uma cidade fortificada, uma cidade fortaleza, que aos olhos humanos era impossível alguém invadir, alguém saqueá-la ou alguém conquistá-la. E a gente vai observar que Josué, ele acabara de fazer com que o povo atravessasse ali o Rio Jordão a pé enxuto, e agora eles armam acampamento na margem do rio, distância aproximadamente de 2 quilômetros de Jericó, e está prestes a conquistar Jericó. Jericó, portanto, é o primeiro e o maior desafio ali do povo hebreu para dar início àquela conquista da terra de Canaã. Então, nós precisamos entender que Josué ele só conquistou Jericó por causa da sua obediência, porque ele foi, na sua vida, um homem obediente. Primeiro, como soldado, obedecia à voz de Moisés. Depois, ele se tornando sucessor de Moisés, ele veio obedecer a Deus de uma forma irrestrita. Então, nós precisamos entender que a palavra obedecer, que é uma das palavras destaque aqui desse capítulo, ela em hebraico significa chamar. E a palavra chamar, ela tem 2 significados no hebraico, tanto obedecer como ouvir. E é por isso que a gente, às vezes, quando está lendo alguns textos do Antigo Testamento, sempre vai aparecer
a palavra ouve, ó filho, a instrução do teu pai, ouve as instruções do rei. Então, sempre que aparece essa palavra ouve, é a palavra chamar. Então, que vai especificar se é obedecer ou no sentido de ouvir, é o contexto da frase, né, onde ela está contextualizada. Então, vamos passar aqui ao nosso texto áureo para nós darmos continuidade aqui nesse texto. O nosso texto áureo se encontra no capítulo 6, o versículo 20 de Josué, que diz: Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Perceba que o capítulo de número 6, nós entendemos que o Senhor, ele dá algumas instruções a Josué, dizendo: olha, Josué, todo dia, durante 6 dias, tu vai com o povo e dá uma volta ao redor da cidade. E 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta feita de chifres de carneiro, irão e darão uma volta por dia e volta ao acampamento. No dia seguinte faz da mesma forma, até o 7º dia. No 7º dia vocês darão 7 voltas. Na 7ª volta, os sacerdotes tocarão as trombetas, o povo ouvirão, e aí o povo começarão a fazer barulho, começarão a gritar. E quando eles liberam esse grito, o milagre acontece. As muralhas, elas ruem, as muralhas, elas caem por terra, e o povo entra e conquista a cidade. E a cidade, depois de conquistada, é colocada a fogo, é queimada, porque aos olhos de Deus, aquela cidade era uma abominação. Era um lugar de pessoas que estavam ali sempre procurando se levantar contra os princípios naturais, contra aquilo que era ético, e moral diante de Deus. Então os cananeus ali tinham que ser aniquilados, desde o animal até o mais moço ao mais velho, todos tinham que morrer. E se nós observarmos bem, apenas Raabe, a sua mãe, o seu pai e seus irmãos tiveram ali o direito de viverem, tiveram o direito de serem salvos, porque aceitaram o Deus de Israel como seu Deus, creram, e isso foi vamos dizer, o ato que salvou a vida de todos eles, porque eles hospedaram em sua casa os espias de Josué em paz. Então nós precisamos entender que Jericó ela foi aniquilada, e depois disso que ela foi ateada a fogo, ainda pairou sobre Jericó ali os escombros, a cidade destruída, uma profecia que se alguém tornasse a edificá-la, esse alguém pagaria com a vida dos seus filhos. A nossa verdade prática diz: é pela obediência, por fé, que garantimos o favor de Deus em nos conceder grandes vitórias. É pela obediência e por fé que garantimos o favor de Deus em nos conceder grande vitória. Perceba que a nossa verdade prática, aqui para nós, ela nos informa que Josué, ele só conquistou aqui aquela cidade de Jericó porque ele obedeceu e teve a sua fé colocada, trabalhada, ativada nesse propósito de glorificar a Deus. A nossa introdução, ela nos diz: os capítulos 6 e 12 narram as conquistas de Israel sob a liderança do anjo do Senhor, que luta suas batalhas. O capítulo 6 relata a conquista da primeira cidade além do Jordão, de Jericó. Então perceba que a nossa introdução, ela está nos informando que do capítulo 6 ao versículo 12 é um relato de todas as conquistas da nação de Israel, e o comentarista destaca para nós que quem conquistou ou quem estava à frente dessas conquistas não era simplesmente uma ferramenta humana, mas era o anjo do Senhor que ia adiante, preparando o caminho, que ia adiante, derrubando as fortalezas e conquistando para o povo de Israel.
E o trabalho do povo era manter essa conquista, era continuar conquistando dia após dia. Então, antes de passar aqui ao nosso primeiro ponto, a nossa lição, eu te convido a acompanhar os nossos objetivos. O primeiro objetivo é perceber que tudo conspirava contra o povo de Deus. Segundo, viver uma vida de obediência. E o terceiro, compreender que o Deus da promessa é o mesmo Deus da conquista. Então, esses objetivos é o que nós vamos trabalhar nesta aula. Mas antes de passarmos ao nosso primeiro ponto, eu quero já agradecer a todos os irmãos e irmãs que sempre têm assistido às nossas aulas e sempre têm participado de uma forma direta nos comentários, né? Deixando a sua mensagem, deixando aí o seu ponto de vista. E isso, essa forma de interação com o canal, né? Muito nos motiva a continuarmos nessa batalha. Então, nós lhe convidamos também a ser um mantenedor, né, desse canal, a nos ajudar em oração, ajudar compartilhando os vídeos, curtindo, se inscrevendo se ainda não é inscrito. E claro, fique à vontade, deixe Deus te usar para abençoar esse canal, essa ferramenta que serve de ajuda para professores, superintendentes e até mesmo alunos que gostam de estudar as lições bíblicas. O nosso primeiro ponto fala sobre a vitória prometida por Deus. O primeiro tópico, as muralhas de Jericó. Aqui nesse primeiro tópico nós vamos ver que as muralhas, olhando pela ótica humana, elas eram impossíveis, né, de serem ultrapassadas. Nós vamos ver que tem informações acerca dessas muralhas, que a altura dela era 7,5 metros, tinha um ponto que era 7,5 metros. Então quem estava lá em cima tinha uma possibilidade de ver a quilômetro de distância quem se aproximava da cidade. Então, para escalar 7,5 metros de altura era impossível. E a espessura desse muro, nosso comentarista vai dizer que era 6 metros. E estudando outras fontes, a gente vai observar que alguns escritores eles vão descrever essa cidade como tendo 2 muros, um externo e o outro interno. O externo, que era a parte de fora, ele media aproximadamente quase 2 metros. Do lado de dentro, o interior, ele media quase 4 metros. Então, esses 2 metros eles eram interligados um ao outro por madeiras, né? Por vigas de madeiras, e era onde o povo construía suas casas sobre o muro. Então, quando a gente observa a imensidão desse muro, né? O tamanho, a altura, a espessura, a gente percebe que era impossível para um exército humano, né, chegar e escalar aqueles muros, invadir aquela fortaleza. E sem falar que a cidade de Jericó, além de ter esses muros, né, sua muralha, que era impenetrável, a gente precisa destacar que o local aonde ela foi, né, edificada, já por si só já era uma fortaleza natural. Né? Ela foi edificada sobre uma colina, ela estava suspensa um pouco do nível, né, das terras ao seu redor. Então Jericó, ela era uma natureza, ela era por natureza, ela já era uma fortaleza, né? E agora mais edificados os muros, e o seu rei, né, já tinha sido entregue nas mãos de Josué, tanto a cidade como o rei e os seus príncipes. Mas para essa conquista, Josué e o povo precisavam demonstrar que estava na dependência de Deus, sempre obedecendo e crendo que a cidade já estava nas suas mãos. Vamos passar aqui para o segundo tópico, que fala Deus promete a vitória. Mas antes de passar ao segundo tópico, nós ainda precisamos destacar nesse primeiro tópico que a cidade de Jericó, conforme aqui o início do capítulo 6, nós vemos que o rei, quando viu, né, o povo de Israel atravessar o Jordão, ele já cerrou logo os portões. Ninguém entrava, ninguém saía da cidade. Foi o primeiro lockdown, né, na Bíblia Sagrada, instituído ali pelo rei da cidade de Jericó.
O segundo tópico, Deus promete vitória. Aqui eu destaquei o primeiro parágrafo que diz assim: o primeiro verso descreve um cenário de aparente dificuldade e uma barreira considerada intransponível. Em seguida, Deus fala a Josué que olhe para a situação com os olhos da fé. Então perceba que o que Deus promete a Josué é a vitória sobre a cidade de Jericó. E Josué, pelo que as entrelinhas do texto deixam transparecer, é que Josué ele estava meio receoso, ao olhar para as fortalezas e achava que não ia chegar ao pleno, vamos dizer, vitória, que o seu exército não ia ter a possibilidade de conquistar aquela cidade. Mas naquele mesmo instante que ele está ali, olhando, observando aquela cidade, o Senhor se apresenta a ele e garante vitória, dizendo que já entregou nas suas mãos. Aí Josué já muda a sua visão, já muda a sua ótica. Ele já olha com os olhos da fé, já começa a animar o povo de que o Senhor estava na frente daquela conquista. O terceiro tópico, Deus dá a estratégia. Perceba que a estratégia que os hebreus utilizam para conquistar Jericó é uma estratégia que, se fosse analisada por um exército humano, por um quartel-general, eles iriam zombar. Qual era a estratégia? É que todos os dias eles fossem desse uma volta. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo dia, 7 voltas. Perceba que a estratégia aqui utilizada não era simplesmente para amedrontar o povo, mas era um sinal de obediência e fé, às instruções de Deus dada a Josué. E tem pessoas, às vezes, que ao olhar esses textos, eles ficam sem compreender. Por que Deus não destruiu no primeiro dia? É porque Deus estava provando a obediência e a fé do seu povo, dos hebreus, de Josué. Então, por isso que ele não destruiu no primeiro e no segundo dia, mas deixou para o sétimo, porque era uma instrução para que o povo viesse a comprovar que eram obedientes à vontade de Deus. O ponto 2, o povo obedece. A introdução do ponto diz: em que pese a garantia da vitória, para que esta fosse concretizada, era fundamental que a liderança e liderados obedecessem o Senhor em todas as suas instruções. O tópico primeiro fala: Josué obedece a Deus. Perceba que nesse primeiro tópico, nosso comentarista ele vai levantar informações acerca de Josué. Como Josué, na sua vida, sempre foi uma pessoa obediente. Como soldado, ele dava exemplo de obediência em reconhecer a hierarquia. Quando se tornou líder de Israel, da mesma forma, continuou obediente a Deus de uma forma irrestrita. Então Josué ele sempre foi um exemplo de obediência ao reconhecer a questão da hierarquia, e isso não ele reteu para si, mas ele colocou isso diante do povo. O povo respeitava a hierarquia, os líderes e os liderados, todos eles tinham conhecimento dessa hierarquia, e fez com que a nação de Israel ela viesse a crescer e ser abençoada por reconhecer esse princípio. O tópico 2, o povo obedece a Josué. Perceba que Josué, ao assumir a liderança da nação, ele assume aos 90 anos de idade. Então Josué, depois que faz com que o povo atravesse o Rio Jordão, o povo mesmo faz um pacto, uma aliança com Josué, dizendo: assim como nós obedecemos em tudo a Moisés, nós seremos contigo, nós obedeceremos. E perceba que o povo obedece, ouve Josué aqui dando as instruções acerca da conquista de Jericó. E o povo confirma essa palavra, obedecendo, indo todos os dias, dar aquela volta ao redor da cidade de Jericó. E eles confirmam essa verdade quando eles contemplam o milagre. E a gente percebe que obediência estava no sangue dos hebreus nesse momento da história, nesse momento do governo de Josué. O segundo tópico, o segundo tópico diz: o povo obedece a Josué. E o terceiro,
Raabe e família serão salvos. Perceba que a promessa que os espias fizeram a Raabe era que ela colocasse um fio de escarlata sobre a janela e quando os soldados chegassem, aquela casa ela não seria abalada, ela não seria destruída, não seria estipada enquanto eles não fossem todos salvos. Então, pelo que a gente entende e pelo que a gente lendo o texto, a gente percebe que todas as casas que estavam sob o muro, elas foram com um tremor, elas foram abaladas, elas foram destruídas, mas tudo indica que a de Raabe ela ficou intacta, porque tinha um sinal. Quando nós olhamos para esse fato, nós entendemos que a cidade de Jericó, ali ela é um retrato do mundo. A casa de Raabe, ela é um retrato da igreja, das pessoas que creem. E essa destruição iminente é essa mesma que virá sobre o mundo. Mas só os que vão ser salvos é aqueles que creem, que hospedam a palavra de Deus em paz nos seus corações, nas suas vidas, nas suas casas. Então nós precisamos continuar firmes nessa confissão de fé e esperança, em obedecer à vontade de Deus. O ponto 3, a vitória acontece. Perceba que o tópico primeiro vai falar sobre a queda dos muros, o 2, maldição sobre a cidade e o 3, a fama de Josué. A queda dos muros ela só se deu pelo poder de Deus. A queda do muro ela só se cumpriu quando o povo obedeceu, creram, Deus fez a sua parte. Deus lançou por terra aquilo que era impossível aos olhos humanos, aquilo que os homens olhavam e percebiam que não iam chegar a concretizar. Mas Deus, com o seu poder, vai e opera o impossível na vida ali do seu povo. Tópico 2, maldição sobre a cidade. Josué, depois de tirar Raabe a sua casa inteira de lá, manda que o povo incendiasse a cidade. A cidade ela é incendiada, é morto todos os habitantes da cidade, desde o maior até o menor. E Josué lança uma profecia sobre aquela cidade. Aqueles escombros agora estão debaixo de uma maldição, de que se ela se tornasse edificada, aquele que for o responsável pela sua edificação, ele pagará, com a morte dos seus filhos. E isso aqui nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, que vai se cumprir. Alguém lá vai edificar essa cidade e os seus 2 filhos vão morrer, o primogênito e o mais novo. A fama de Josué. Perceba aqui que no versículo 27, a fama de Josué, ela vai adiante da história do povo. A fama de Josué, ela vai muito além, diante do povo que habitava na circunvizinhança, as adjacências ali do acampamento de Gigal, na terra dos cananeus. Então, quando a gente olha para a fama de Josué, a gente percebe que Josué só tem o nome dele soprado, o nome dele respeitado e temido, porque ele era uma pessoa de princípios, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que conhecia a hierarquia, era uma pessoa que, acima de tudo, obedecia às instruções de Deus, e era uma pessoa que não tinha momentos na sua vida que ele ficava tímido a professar a sua fé, mas ele era firme, ele era uma pessoa que demonstrava firmeza na palavra de Deus, ele era uma pessoa que não se apartava do livro da lei de Deus, ele sempre tinha o equilíbrio de estar meditando neste livro de dia e de noite. E aqui está o segredo de quem quer ter sucesso na sua vida cristã. É meditar no livro da lei do Senhor e guardar no seu coração para não pecar contra Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.